Olá, meus amores, professora Ana Flávia. Hoje, dando continuidade à nossa aula do capítulo 6, Espaço Industrial Brasileiro, iremos abordar os tipos de industrialização. Vamos começar. Iniciando o nosso processo de industrialização no nosso espaço brasileiro, percebemos que é capaz de transformar em matéria-prima bens de consumo e produção. Sem a indústria, a nossa capacidade de transformação seria limitada, e o abastecimento de grande massa populacional seria bem difícil e até inviável. Você sabia que antes da industrialização moderna, houve a longa fase do artesanato e manufatura, que se estendeu desde a antiguidade até o início da Revolução Industrial na Inglaterra. A produção era feita de forma manual. Mas entre 1765 a 1775 foi desenvolvida a primeira máquina a vapor pelo inventor escocês James Watt, dando início à nossa maquinofatura. Apesar de ter dado um avanço acelerado no processo de industrialização, esse fenômeno industrial, de certa forma, está restrito a alguns lugares do mundo, principalmente aos países do norte. Pois muitas pessoas, apesar de consumirem algum tipo de produto industrializado, nunca viram uma fábrica. Mas por que as fábricas ficam concentradas espacialmente? Bem, porque nem todos os lugares oferecem condições favoráveis para a expansão das indústrias. Por isso, nem todos os países são industrializados. Veremos agora quais são as condições necessárias para esse processo de industrialização. Os nossos fatores favoráveis, ou seja, necessários para a implantação de uma indústria fontes de energia, mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, infraestrutura de transporte, rede de comunicação, incentivos fiscais e disponibilidade de água. Vale lembrar que o petróleo, além de fonte de energia, também é uma importante matéria-prima. E isso possibilitou o crescimento de vários setores, principalmente a indústria petroquímica. A aproximação das outras matérias-primas, como minério e florestas, também ajuda na localização e desenvolvimento dessas indústrias. Por exemplo, a siderúrgica do quadrilátero ferrífero está próximo das jazidas de minérios de ferro. Durante o final do século XVIII e meados do século XIX, a época da primeira Revolução Industrial, as jazidas de carvão mineral eram um dos fatores mais importantes para a instalação de indústrias no mundo. Por isso, houve grande concentração de fábricas em torno das principais jazidas de carvão mineral, norte-americana, britânica, francesa e alemã. Ambas faziam parte da Segunda Revolução Industrial. Lembrando que a primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, no continente europeu. Ao longo do tempo e com a chegada da Segunda Revolução Industrial, o carvão foi perdendo importância, pois o petróleo e a eletricidade começaram a ganhar espaço. Visto que essas duas novas fontes de energia, ou seja, o petróleo e a eletricidade, são facilmente transportadas, houve uma dispersão na distribuição de geografia das fábricas, surgindo novas indústrias no mercado. A existência de uma rede de transporte que possibilitou e facilitou esse escoamento de mercadorias e produzidas e recebidas também é um importante fator para a localização dessas indústrias. É por isso que muitas indústrias próximas aos portos marítimos, fluviais ou ferroviários fizeram parte desse processo de industrialização. Um outro fator importante foi a utilização da mão de obra e o mercado consumidor. Historicamente, esse fenômeno industrial esteve ligado à grande concentração urbana, principalmente em Londres, na Inglaterra, Nova York, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão, São Paulo, no Brasil, Cidade do México, em México, e Paris, na França. Várias dessas grandes cidades são entroncamentos de ferrovias, rodovias, hidrovias e aerovias.
e abrigam as sedes de vários bancos e empresas, se tornando um atrativo para a chegada de mais industrialização. Lembrando que todas essas cidades que vimos anteriormente, elas são cidades capitalistas. Vimos então que muitas cidades crescem em torno dos centros industriais, que fazem com que ela cresça ainda mais e acabem atraindo um número maior de indústrias, fazendo com que essas grandes cidades se tornem uma região metropolitana. Sabemos que o capitalismo é um sistema econômico e ele não só criou a cidade, mas ele criou a metrópole em sua fase industrial e recentemente a megalópole em sua fase financeira. Os capitalistas sempre estão à procura de maiores lucros, por isso se localizam próximos dos mais importantes fatores de produção. O problema é que, com essa superconcentração de capital nas metrópoles, ocorre também a aceleração dos preços dos imóveis, congestionamento nas redes de transporte, comunicação, esgoto, reservas de matéria-prima e energia, e a elevação de custo da mão de obra. Com isso, está ocorrendo uma reorganização geográfica industrial, principalmente nos países subdesenvolvidos e industrializados, que são aqueles que a mão de obra é mais barata. Procura-se uma desconcentração das indústrias. Hoje, leva cada vez menos tempo para se tornar mercadorias em produtos e menos ainda para se tornar informação, através do nosso processo de globalização. As distâncias são como se tivessem encurtado, ou seja, a globalização facilitou a comunicação de pessoas entre vários países. Graças às modernas rodovias, ferrovias, aeroportos, o ramo de telecomunicações, ao telefone, celular, videoconferência e computadores integrados, ou seja, a nossa evolução global. Há paralelamente o aumento do deslocamento para os grandes centros urbanos e para as cidades médias e pequenas. Esse deslocamento ocorre em busca de uma vida melhor. O mercado, portanto, se torna descentralizado. E você sabe por que ocorre essa descentralização? Não, vou dizer a vocês. Esse processo ele ocorre porque o poder de mercadoria está nas mãos de grandes empresários. O poder ele é dividido. Então, o processo de descentralização é a divisão de poder entre os setores econômicos, setor primário, secundário e terciário. Assim, as indústrias podem buscar novas regiões para a instalação de suas fábricas. Regiões onde oferecem menos custo de produção, onde a infraestrutura é melhor, onde as matérias-primas e as fontes de energia estão mais próximas, esses fatores acabam fazendo com que algumas indústrias prefiram cidades menores. Outro fator que tem bastante importância na hora de decidir a implantação de uma fábrica são os incentivos fiscais, ou seja, a questão de imposto de cada país. Vamos conhecer um pouco sobre esses incentivos fiscais. Nós temos a questão da isenção de imposto, as empresas interessadas a se instalar em uma área, terreno sem custo, algumas vezes com infraestrutura básica já implantada. Em qualquer país, quando alguma empresa anuncia a construção de uma nova fábrica, começam-se as guerras fiscais entre as cidades para atraí-la. Assim, as indústrias responsáveis podem transformar a matéria-prima em produtos destinados para a utilização de outras indústrias ou mesmo para o consumo dos cidadãos. Basicamente, elas incluem indústria de base, indústria intermediária, bens de consumo e de ponta. Todas elas incluem uma elevada mão de obra, além de máquinas para o auxílio desse processo. Dentro de cada grupo existem os subgrupos. Vamos conhecer agora um pouco dessas características. Indústria de base. As indústrias de base, também chamadas de indústrias pesadas ou indústrias de bens de produção, envolvem as indústrias extrativas e bens de capital. Nessa classificação, há a transformação de energia ou matéria-prima bruta em processo, ou seja, em um processo industrial.
Transforma as matérias-primas em produtos que vão ser usados pelas indústrias, essas de bens de capital ou de consumo. Já as indústrias bens de capital produzem, dentre outras coisas, diversos equipamentos como máquinas, as metalúrgicas, siderúrgicas, petroquímicas e navais. Esse tipo de indústria produz máquinas e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias leves ou pesadas e localizam-se principalmente perto de seus consumidores ou centros industriais, que são as regiões metropolitanas. As indústrias intermediárias, nessa categoria, estão as que servem como as indústrias bens de produção e as bens de consumo. Ou seja, elas coletam as matérias-primas processadas pela indústria de base, produzem algumas peças e equipamentos que serão utilizados na indústria dos bens de consumo, que são as peças para automóveis, máquinas, motores, computadores, entre outros. Temos também a indústria bens de consumo. Recebe esse nome pois produz diversos produtos que serão diretamente voltados para o mercado consumidor, mas também pode ser chamada de indústria leve. Importante destacar que, diferente da indústria de base, a indústria bens de consumo está localizada mais próxima dos centros urbanos. Isso facilita o acesso aos produtos para o consumidor. Note que as matérias-primas utilizadas são provenientes do trabalho realizado pelas indústrias de base e intermediárias. Vamos conhecer agora as três principais maneiras. Vimos anteriormente que a indústria bens de consumo é dividida de três maneiras: duráveis, semiduráveis e não duráveis. Vamos conhecer um pouco sobre cada um. Duráveis inclui produtos não perecíveis, como eletrodomésticos, eletroeletrônico, móvel, veículo, entre outros. Recebe esse nome visto que os produtos eles duram por mais tempo. Já os semiduráveis é intermediário entre os dois outros tipos de indústria de bens de consumo, ou seja, os produtos gerados possuem uma vida útil, como telefone, roupas e sapatos. E já os não duráveis envolvem produtos perecíveis, considerados de primeira, como alimentos, bebidas, remédios e cosméticos. E por fim, temos a indústria de ponta. São aquelas que têm como foco a alta tecnologia, diferente de muitas delas. Essas envolvem uma mão de obra qualificada, ou seja, trabalhadores com títulos como graduação, mestrado e doutorado. Aqui podemos citar as empresas relacionadas com a comunicação, computadores, telefones, aviação, navegação, dentre outros. Concluindo a nossa aula de hoje, percebemos que nas décadas de 70, 80 e 90, a industrialização do Brasil continuou a crescer, embora em alguns momentos de crise econômica ela tenha estagnado. O que é estagnado? Ficar parada. Atualmente, o Brasil possui uma boa base industrial, produzindo diversos produtos como automóveis, máquinas, roupas, aviões, equipamentos, produtos alimentícios, industrializados e eletroeletrônicos, mas destacando principalmente na parte da agricultura e da pecuária. Vendas e exportação de feijão, café e venda dos animais, frango e porco. E aqui concluímos o nosso capítulo 6, Espaço Industrial Brasileiro. Até a próxima aula, um cheiro no coração de cada um.